Olá pessoal, neste vídeo vou falar brevemente sobre os modos RGB e CMYK. Talvez algumas pessoas aqui nunca tenham ouvido falar sobre isso, outras já tenham algum conhecimento sobre as paletas de cores que esses modos trabalham, e outras talvez estejam inteiramente familiarizadas, mas para quem é novato no assunto, isso se torna essencial para o aprendizado que vai se suceder no decorrer dos vídeos. É necessário que o designer iniciante saiba ao menos o básico entre a diferença sobre essas duas paletas e como aplicar isso no seu dia a dia, para que você não venha a ter problemas no resultado final do seu trabalho. Então, o que é RGB? Bem, a primeira coisa que você deve observar é que este modo trabalha com cores aditivas. Resumidamente falando, são cores projetadas por luz. É o modo utilizado para mídias digitais que podem ser reproduzidas em aparelhos eletrônicos. A abreviatura RGB significa Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Ela representa o método de cores utilizados nos monitores, que por sua vez fazem uso dessas cores para compor imagens coloridas no seu computador, TV ou dispositivos móveis como tablets e celulares. Ou seja, na produção de um novo projeto, você deve analisar com cuidado e fazer sua escolha de acordo com a finalidade do esquema de cores a ser empregado. É importante lembrar que a proposta principal do RGB é reproduzir cores em monitores de maneira fiel. Como dito antes, este é um método baseado em luz. Porém, em softwares como Photoshop e CorelDRAW, você pode observar exemplos de mistura de cores nos padrões RGB e CMYK, e o valor das cores presentes em cada mistura. Vale ressaltar que também existem outros modelos de padrões de paletas de cores no mercado, como por exemplo o Pantone, que neste caso, ao invés de um certo número de cores primárias, que são combinadas para gerar as demais, há uma tinta para cada cor que será utilizada na impressão. Desta forma, a cor impressa fica exatamente igual à vista no mostruário, porém, não é possível utilizar muitas variações de cores no mesmo impresso, senão seria necessário utilizar mais de uma tinta diferente para cada cor. Mas isso é um outro modo de cor. Voltando aqui, se porventura inicialmente o seu projeto tenha sido criado em CMYK, alguns softwares como Photoshop, por exemplo, te possibilita reverter e fazer a conversão para o RGB. E o CMYK? O que é? Bem, o CMYK é representado por cores subtrativas, ou seja, em outras palavras, são as cores pigmentadas. Este é um padrão de 4 cores primárias, que combinadas formam cores ilimitadas, que podem ser empregadas na produção de materiais impressos. A sigla CMYK significa Cyan, Magenta, Yellow e Black, que aqui é representado por K, que é a última letra da palavra Black, porque o B já representa o Blue do RGB. Elas são as cores básicas utilizadas na saída de impressão das impressoras que temos atualmente. Então, caso o seu projeto seja elaborado para fins físicos, em qualquer trabalho impresso, é importante que você utilize o padrão CMYK, pois ele pode reproduzir de maneira mais fiel possível a maioria das cores reproduzidas em tela e transportadas para o papel. É por este motivo que o CMYK é o esquema de cores utilizado pela indústria gráfica. O RGB, por exemplo, não serve para uma representação fiel das cores em materiais impressos. Um detalhe interessante de citar é que normalmente as impressoras não possuem a tinta branca. Neste caso, o branco acaba sendo o próprio papel, onde a impressora se ausenta do preenchimento de cores naquela área para representar o branco, a não ser que a impressora possua de fato a tinta branca, pois existem modelos que possuem este recurso. Com o padrão CMYK, existem alguns aspectos importantes a serem discutidos. O padrão CMYK representado no software de imagens é baseado na mistura de cores mostradas no monitor. Porém, o modelo CMYK usado em gráficas é baseado na mistura de tintas sobre o papel, de maneira que represente o mais fiel possível as cores do monitor. Embora existam também impressoras de fine art, por exemplo, que geralmente são configuradas para trabalhar com o padrão RGB e não com o CMYK. Tá, mas e se eu criar algo em CMYK e reproduzir na web? E criar algo em RGB e imprimir? O que acontece? Bem, em ambos os casos, o seu trabalho pode ser representado com cores diferentes do produto original. Por exemplo, se você criar em CMYK e subir para a web, dependendo das configurações do monitor ou tela que o espectador estiver visualizando, seu trabalho vai apresentar mudanças que talvez não sejam o que você esperava.
Se for criada em RGB e impressa, as mudanças podem ser ainda piores, pois vão depender das limitações da impressora. E dependendo da impressora, seu trabalho pode literalmente sair horrível. Acreditem, já aconteceu comigo no início. Mas, lembrando que se sua imagem foi reproduzida no modo RGB, o Photoshop pode convertê-la facilmente para o modelo CMYK. Porém, é importante que o modo de cor seja definido antes de se criar um novo documento, pois a mudança de configuração no meio ou no final do projeto faz com que existam alterações de tonalidade que podem prejudicar o seu trabalho final. Então, resumindo, os padrões CMYK e RGB são utilizados em design de projetos, na criação de materiais gráficos, web design, material destinado à publicidade impressa, impressoras domésticas, sistemas e técnicas de offset, e mais uma infinidade de outras situações. Agora, depois deste vídeo, eu creio que você já deve ter pelo menos uma noção de qual padrão usar para os seus projetos, certo? Se for voltado para o web, ou direcionado para impressoras fine art, deve-se utilizar o padrão RGB. Se for para trabalhos físicos e impressos, CMYK. Bem, gente, por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.